Uma jovem sai de casa pela manhã dizendo aos pais que vai dar uma volta e nunca mais retorna. Com as investigações, a polícia descobre que a mulher foi flagrada por uma câmera de caixa eletrônico naquela manhã. As imagens mostram que ela estava preocupada e ansiosa. Mas qual seria o motivo de tudo isso? Assista o vídeo de hoje e conheça todos os mistérios que permeiam o desaparecimento de Marilyn Bergeron. Você está no Teoria 78. Marilyn Bergeron nasceu em 1983, em Chicoutimi, parte francesa do Canadá. Em 1998, ela e sua família se mudaram para o bairro de La Haute-Saint-Charles, na cidade de Quebec, também no Canadá. Desde jovem, Marilyn mostrava interesse por música e, por conta disso, aos 10 anos de idade começou a ter aulas de música. Ela sempre tentou montar uma banda, mas por um motivo ou outro, nunca conseguiu. Por ser alguém que gosta de viver novas experiências, seus pais achavam que Marilyn às vezes era um tanto quanto imprudente, se metendo em confusões e recebendo a influência de amigos que não lhe faziam bem. De qualquer forma, este seu espírito livre também lhe trouxe a vontade de conhecer novos lugares e aprender novas línguas. Assim, como o francês, sua primeira língua, ela falava fluentemente o inglês e tem boa noção de espanhol e russo. Marilyn se formou em Artes e Tecnologia de Mídia e fez outros cursos relacionados a essa área. Para aplicar todo o seu conhecimento adquirido, Marilyn se mudou para Montreal, também no Canadá, em 2005. O Canadá é o segundo maior país do mundo em extensão territorial, com mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. Porém, Quebec, cidade onde morava com seus pais, fica a apenas cerca de 250 quilômetros de Montreal. Em Montreal, Marilyn trabalhou como assistente de vendas e prestou serviços de edição de som como freelancer para algumas emissoras de TV locais. Apesar disso, ela estava estudando finanças e sonhava em se tornar comissária de bordo para conhecer o mundo enquanto ainda era jovem. Jonathan Gauthier era um amigo de Marilyn da época da faculdade e no final de 2007 retomou o contato com ela por meio das redes sociais. Tentando se aproximar mais da jovem, Jonathan a convidou para uma festa que aconteceria no dia 10 de dezembro de 2007. Neste dia, ao chegar no apartamento de Marilyn em Montreal, ele logo notou que havia algo estranho com sua colega de faculdade. Se na época dos estudos ela era uma pessoa animada, otimista e sorridente, Jonathan se surpreendeu ao encontrá-la ouvindo músicas tristes em um apartamento escuro. Nessa noite, ele perguntou para ela se havia acontecido alguma coisa e o porquê de ela estar ouvindo música no escuro. Marilyn apenas respondeu o que estava pensando. Ao chegarem na festa, o humor de Marilyn parecia ter melhorado. Ela passou a conversar com as pessoas e a sorrir. Para Jonathan, aquela parecia ser a Marilyn que ele conhecia da faculdade. Porém, sem que houvesse uma explicação plausível para isso, de uma hora para outra, Marilyn teve uma crise de ansiedade. Ela então foi até Jonathan e pediu desesperadamente para que fossem embora e que ele a levasse para o apartamento dela. Jonathan, assustado, fez o que a amiga pediu e se preocupou ao perceber que ela passou o caminho todo, da festa até o apartamento dela, chorando. Ao chegarem no apartamento de Marilyn, ele continuou tentando acalmá-la e quis saber o que estava acontecendo. Porém, ela não dizia nada e apenas chorava. Jonathan perguntou se alguém havia feito alguma coisa para ela, se ela havia sido violentada ou visto alguma coisa muito grave. Contudo, Marilyn negou veementemente qualquer uma das hipóteses levantadas por Jonathan. Pelo contrário, ela disse que algo muito pior havia acontecido. O rapaz continuou perguntando para ela o que havia acontecido, para que pudesse ajudá-la. Por mais que ele tentasse fazer com que ela se abrisse para ele, o máximo que Marilyn disse para Jonathan foi que ele não poderia nem sequer começar a imaginar pelo que ela havia passado. Com a sensação de que Marilyn estava querendo protegê-lo ao não contar o motivo de toda sua tristeza, Jonathan foi embora e nunca mais a viu. 2 meses depois da festa que foi com Jonathan, Marilyn ligou para sua mãe André. Ao telefone, ela disse para a mãe que não estava mais se sentindo segura em Montreal, que queria voltar para Quebec. Assim, abruptamente, ela saiu de Montreal e foi para a casa dos pais em Quebec no dia 10 de fevereiro de 2008. Logo que chegou à casa dos pais, sua família percebeu que havia algo de errado com ela. A jovem feliz, animada e otimista que eles conheciam estava completamente mudada. Ela não parecia mais a mesma Marilyn. Da mesma maneira que Jonathan tentou saber o que estava acontecendo com ela na festa do dia 10 de dezembro do ano anterior, a família da jovem também quis saber o porquê de tanta tristeza e ansiedade. Porém, Marilyn era um túmulo e não contou nada para os pais. O máximo que André conseguiu retirar de sua filha foi que ela estava sentindo muito medo. Porém,
a jovem nunca explicou qual era o motivo de tanto medo. Nos dias seguintes, Marilyn foi algumas vezes a Montreal buscar algumas coisas suas, e durante uma conversa pelo telefone com sua irmã mais nova, Nathalie, que também morava com seus pais em Quebec, Marilyn perguntou a ela se existia uma luz no fim do túnel. Nathalie então quis saber da irmã o porquê de ela estar falando essas coisas, e por que ela estava tão triste nos últimos tempos. Porém, Marilyn permanecia em silêncio sepulcral, no que se referia aos motivos de sua tristeza, ansiedade e preocupação. Entre os dias 15 e 16 de fevereiro, parecia que Marilyn iria se mudar definitivamente para a casa dos pais em Quebec, deixando Montreal para trás de uma vez por todas. Então, sua mãe continuou a questionar os motivos de a filha estar com aquele estado de espírito. Da mesma forma que Jonathan, André também perguntou para a filha se ela havia sido violentada por alguém ou testemunhado algum crime grave. Marilyn mais uma vez negou que havia sofrido algo do tipo, e também disse à mãe que ela estava lidando com algo muito pior do que isso. O pai de Marilyn, ao saber disso tudo, decidiu que proporcionaria à filha um tratamento psicológico ou psiquiátrico adequado. Porém, não houve tempo para que os procedimentos se iniciassem. Na manhã do dia 17 de fevereiro de 2008, apenas uma semana após seu retorno à casa dos pais em Quebec, Marilyn disse a eles que ia dar um passeio. Sua mãe perguntou se poderia acompanhá-la, mas Marilyn disse que iria sozinha. A mãe achou isso um pouco estranho e até lamentou consigo mesma, já que geralmente as duas saíam juntas para passear. Porém, ela imaginou que Marilyn estava triste e queria um tempo para si mesma. Marilyn estava usando um longo sobretudo preto com detalhes de pele falsa cinza e botas de camurça, e André não sabia que essa seria a última vez que veria sua filha. Quando Marilyn não retornou para casa naquele dia, seus pais reportaram o desaparecimento para a polícia de Quebec. Após o desaparecimento de Marilyn, a polícia de Quebec passou a investigar o que poderia ter acontecido com ela. De cara, soube-se que ela havia apenas levado seu cartão de crédito e mais nenhum outro documento pessoal. Depois, não demorou muito para que os investigadores encontrassem as primeiras pistas. A polícia descobriu que Marilyn havia passado por um banco próximo à casa dos pais, por volta das 11 horas e 9 minutos da manhã daquele dia 17 de fevereiro. Neste local, foi captada uma imagem de Marilyn tentando fazer um saque de $60 em um caixa eletrônico. De acordo com os registros do banco, o cartão de Marilyn foi recusado e ela não conseguiu sacar a quantia em dinheiro desejada. Como é possível ver nas imagens, Marilyn parecia muito angustiada. Ela olhava por cima do ombro várias vezes, como se parecesse indefesa. Além disso, descobriu-se que naquele dia, Marilyn foi a um café chamado Café do Pô, em Saint-Ramond, uma pequena cidade próxima a Quebec. A visita de Marilyn ao café aconteceu por volta das 16 horas e 3 minutos. Chamou a atenção dos investigadores que este café ficava a cerca de 25 quilômetros da casa de sua família, e ela teria que atravessar uma ponte para chegar lá. Por isso, a polícia acredita que Marilyn não poderia ter ido até lá a pé, já que aquele era um dia frio de inverno. A polícia mais tarde conversou com o barista que atendeu Marilyn naquela tarde. O funcionário do café afirmou que ela parecia muito deprimida e ansiosa, porém, não soube dizer ao certo se ela estava sozinha ou acompanhada. A princípio, depois do café, a polícia perdeu o rastro de Marilyn. Você está gostando da história de hoje? Dê um like para o YouTube entender isso e indicar esse vídeo para mais pessoas. O nosso canal não tem sido muito recomendado a novas pessoas pelo YouTube, e o seu like pode ajudar a mudar isso. Muito obrigado pela força. Continuando com a história de hoje, ao observar o vídeo do caixa eletrônico mais atentamente, os pais de Marilyn perceberam mais uma coisa que lhes chamou a atenção. A mochila que a jovem estava carregando em suas costas não foi reconhecida por eles. Os pais da jovem afirmaram veementemente que ela não estava usando aquela mochila quando saiu de casa, e que ela nem sequer possuía tal mochila. A mochila, bem como o comportamento de Marilyn no vídeo, levaram a polícia a acreditar que ela poderia estar viajando de carro com alguém que por algum motivo lhe deu aquela mochila. Pelo fato de naquela tarde ela ter percorrido mais de 25 quilômetros até o Café Depot, na cidade vizinha, a polícia reforçou o seu entendimento de que ela estava de carro e que poderia ser para esse carro que ela olhava freneticamente enquanto tentava sacar o dinheiro no caixa eletrônico. O vídeo trouxe algumas pistas aos investigadores, porém, também deixou em aberto novas perguntas. Por que ela tentou sacar $60 de um caixa eletrônico? Por qual motivo ela estava com aquela mochila preta, que aparentemente não era dela, e o que havia dentro dessa misteriosa mochila? Por que Marilyn viajou tão longe apenas para ir a uma cafeteria?
e se alguém a levou até lá, como a polícia suspeita, quem poderia ser essa pessoa? Se ela havia sido sequestrada, por que o sequestrador a deixou descer sozinha no café ou se manteve distante o bastante a ponto de o barista não saber dizer se ela estava sozinha ou acompanhada? Claude Poiret é um famoso repórter canadense que atingiu sucesso ao cobrir casos de crimes reais. Por conta do intrigante mistério do desaparecimento de Marilyn Bergeron, ele se envolveu no caso. O jornalista também analisou o vídeo do caixa eletrônico e chegou à mesma conclusão da polícia. Claude acredita que Marilyn estava olhando na direção de um carro que poderia estar parado próximo ao caixa eletrônico. Sem mais pistas, a polícia pediu para que, se alguém tivesse notícias do paradeiro de Marilyn, que entrasse em contato. Porém, durante muito tempo, isso não trouxe quaisquer novas pistas. Apenas em 2010, Claude Poiret descobriu que poderia ser uma nova testemunha para o caso. Era uma noite fria de dezembro de 2009, em Hawkesbury, cidade canadense de pouco mais de 10 mil habitantes localizada a 341 km de Quebec e a pouco menos de 100 km de Montreal. Guy Salico estava em casa com sua esposa quando foi surpreendido por alguém batendo à sua porta. O homem então foi até a porta para ver quem era. Ele viu uma mulher que estava vestida muito levemente para a estação fria, usando salto alto e chorando muito. A jovem mulher, em francês, pediu para usar o telefone de Guy. De acordo com ela precisava entrar em contato com alguém que estava na rua Chamberlain, também localizada naquela cidade. Ao que pareceu para Guy, ninguém atendeu a ligação feita pela mulher. Ele então se ofereceu para levá-la até a rua Chamberlain, o que a suposta Marilyn Bergeron recusou de maneira educada. Durante alguns minutos, a mulher conversou um pouco com Salico e sua esposa. Inesperadamente, a misteriosa visitante, que nunca disse o seu nome ao casal, conversou em inglês fluente com a esposa de Guy Salico. A jovem então foi embora a pé da casa do casal. Apenas alguns meses depois, já em 2010, foi que Guy Salico se deu conta de que Marilyn Bergeron pode ter sido a mulher que visitou sua casa naquela noite fria de dezembro de 2009. Ele viu uma reportagem na TV sobre o caso e a reconheceu de imediato. Porém, havia uma única diferença entre a mulher que foi até a casa de Guy e a foto que ele havia visto na TV. A mulher misteriosa era loira. Para os pais de Marilyn, não há qualquer dúvida de que a mulher loira que visitou Guy Salico e sua esposa era a filha deles. A descrição dada pelo casal, suas reações e seu estado emocional eram compatíveis com as últimas informações que tinham da filha. Ainda mais importante, a capacidade da mulher loira se expressar facilmente, tanto em francês como em inglês, era uma característica muito marcante de Marilyn. Além disso, Marilyn tinha o costume de mudar o visual e já tinha estado loira em outros momentos. Guy Salico pode ter sido a pessoa que reportou um encontro mais próximo e duradouro com a suposta Marilyn Bergeron. Porém, Claude Poiret recebeu diversos telefonemas de pessoas que relataram ter visto Marilyn em Hawkesbury ou suas proximidades entre os anos de 2009 e 2010. Uma pessoa anônima ligou para Claude Poiret e disse que tinha visto Marilyn por diversas vezes na cidade de Hawkesbury. Em todas as vezes que essa pessoa viu a suposta Marilyn, ela estava acompanhada de um mesmo homem jovem e que parecia estar sempre sob pressão e cativa, de acordo com suas palavras. Por conta dessa ligação, a polícia voltou a carga nas investigações na região de Hawkesbury e tomou conhecimento de outros possíveis 35 avistamentos relatados. A polícia de Quebec, que era quem estava tomando conta do caso, investigou os novos avistamentos relatados, mas infelizmente não chegou a lugar nenhum. Algumas teorias ainda existem sobre o desaparecimento de Marilyn Bergeron. Para a polícia, a maior probabilidade é de que ela tenha ido embora por vontade própria, e que a ansiedade demonstrada no vídeo do caixa eletrônico seria pelo fato de ela não querer ser vista por nenhum conhecido que pudesse estar por perto. Há também a teoria de que ela teria tirado a própria vida. Em nosso canal, temos um vídeo que trata sobre o desaparecimento do gênio da física Ettore Majorana, que se parece muito com o de Marilyn Bergeron, pelas dúvidas que ficaram abertas. O link do vídeo está na descrição. Assista também. Também existe a triste teoria de que Marilyn pode ter sido sequestrada e levada a outro lugar ou país, se tornando uma vítima do tráfico de mulheres. Ainda há quem acredite que ela pode ter sido morta por alguém. De acordo com a teoria, essa pessoa seria responsável pela situação imensamente ruim que Marilyn viveu em Montreal. Essa pessoa teria conseguido localizá-la em Quebec e colocou fim à vida da jovem mais tarde naquele dia ou dias depois. Na internet,
Pessoas comuns que passaram a ter conhecimento do caso pela imprensa, por blogs ou canais do YouTube, passaram a teorizar que talvez a própria Marilyn pudesse ter se envolvido em um crime, ou seja, que ela sozinha ou acompanhada tenha sido a autora de algum crime. Dessa forma, por conta do remorso causado pelo que ela fez, passou a desenvolver sintomas de ansiedade e tristeza profunda, o que culminou no seu desaparecimento. Porém, essas são apenas teorias, e o certo é que nesse caso ainda existem mais dúvidas do que certezas. Se realmente Marilyn passou a viver em Hawkesbury por livre e espontânea vontade, por que ela teria escolhido essa cidade que fica mais próxima de Montreal do que Quebec? Quando ela voltou para a casa dos pais em Quebec, ela disse que nunca mais queria voltar para Montreal e que não se sentia segura naquela cidade. Então, se ela realmente desejou desaparecer por conta da situação vivida em Montreal, por que não ir para um lugar mais distante dessa cidade? Ao que parece, ela não estava sozinha no momento da filmagem no caixa eletrônico do dia 17 de fevereiro de 2008, posto que tanto a polícia quanto o jornalista investigativo Claude Poiret concluíram que ela provavelmente estava olhando para um carro enquanto tentava sacar dinheiro. Quem seria a pessoa que estava com Marilyn? Algum amigo ou amiga que conhece o real motivo de toda sua angústia e estava querendo lhe ajudar a desaparecer? Ou a pessoa que seria a real causadora de todas as aflições vividas pela jovem entre os anos de 2007 e 2008? Se ela estivesse sendo mantida longe da família e dos amigos contra sua própria vontade por um homem, como os relatos de Hawkesbury dão a entender, por que ela não pediu ajuda a Guy Salico e sua esposa em dezembro de 2009? A única certeza que se tem é que não há nenhuma pista física que possa revelar com certeza o paradeiro de Marilyn Bergeron, ou o que aconteceu com ela depois do dia 17 de fevereiro de 2008, e não há sequer como saber se ela ainda está viva ou não. Em fevereiro de 2024, momento da publicação desse vídeo, caso esteja viva, Marilyn tem 40 anos de idade. Em uma entrevista dada pela mãe de Marilyn em 2023, ela disse: "Se você souber de algo, pedimos que saia do silêncio. Rompa seu segredo, para nos aliviar de 15 anos de sofrimento. Um desaparecimento é viver o insuportável." O que você acha que aconteceu com Marilyn Bergeron? Dê sua opinião nos comentários. Inscreva-se em nosso canal e o indique para seus amigos que gostam de histórias como essa. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. A gente se vê no próximo vídeo.